Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. O trigo representa na Bíblia sinal do quê? De fartura, de abundância, de riqueza, de prosperidade. Nada melhor começarmos hoje falando do dia da resposta, falando um pouco sobre a fartura, falando um pouco sobre a abundância, falando um pouco hoje sobre a riqueza e o bem-estar, que é o significado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Joel. Você que abriu em Oséias, é um livro à frente. Depois de Oséias, Joel, capítulo 2, no verso 19. Joel, capítulo 2, no versículo 19, diz assim: O Senhor responderá e dirá ao seu povo: Eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e deles sereis fartos. Então, volta aqui para mim novamente. Quem responderá? A Bíblia começa dizendo: E o Senhor responderá: Eis que vos envio. Quem que vai ser a pessoa responsável por enviar para você essa resposta? É o Senhor ou é o homem? É o próprio Senhor que está dizendo. E sabe o porquê muitas pessoas se decepcionam na vida? Sabe por que muitas pessoas ficam abatidas, ficam cansadas e às vezes, infelizmente, até abandonam a fé, até abandonam a igreja, como se a igreja fosse culpada? Porque elas colocam expectativas erradas. Elas colocam expectativas no homem. Quando a pessoa coloca expectativa no homem, ela se decepciona. A Bíblia diz em Jeremias 17:5, maldito é o homem que confia no homem. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, a nossa confiança tem que estar posta em quem? No Senhor. Ele é quem traz a resposta para cada um de nós. Às vezes nós ficamos esperando que o homem venha fazer por nós, ficamos esperando que o homem venha. Não, quando Deus age, como você acabou de cantar, ninguém impede. Não é o seu patrão que vai impedir de você prosperar, não é a sua família, não é aquela pessoa invejosa que vai fazer a sua prosperidade empacar, parar. Não, porque quando você entender que é Deus que te responde, Ele usa até quem menos você espera para te trazer a resposta. Ele usa pessoas que estavam contra você para trazer para você algo positivo. A irmã estava testemunhando, a irmã Isa ali, e na semana passada ela procurou para conversar. E ela disse, estava até contando testemunho, que a situação que estava toda completamente contra ela, aos 45 do segundo tempo se reverteu. E a pessoa que talvez era para atrapalhar foi a pessoa que ajudou. É assim que Deus age, continua agindo. E ela teve resposta, algo que ela já nem esperava. Ela compartilhou aqui na semana passada, e está aqui hoje a prova disso, que Deus ele responde quando a nossa expectativa está em quem? Nele. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 33. O livro de Salmos no capítulo 33. Salmo 33, você vai até conhecer já, porque é uma música bastante conhecida agora no nosso meio, sobre a nossa esperança. Salmo 33, no versículo 20. A nossa alma espera em quem? No Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Em outras palavras, minha esperança está em Deus. É Ele o nosso refúgio, o nosso auxílio. Quando nós entendermos isso, a nossa vida se transforma. Ontem o pastor Jaime falava daquele profeta, do primeiro livro dos Reis, do capítulo 13. Ele recebe uma orientação de Deus, do próprio Deus, era um profeta. E, de repente, este homem, ele é tentado a ouvir a voz de outro homem, embora profeta também. E ele ouve a voz desse profeta. O que ele encontra no caminho foi a morte. Depois você lê a história toda, primeiro livro dos Reis, no capítulo 13. Ele sabia que tinha uma direção a seguir, mas ele foi ouvir aquilo que o homem estava dizendo. Às vezes nós procuramos respostas nos homens, nas pessoas. A nossa resposta sempre está em Deus, porque é Ele que traz para nós a fartura, a abundância, o trigo, o pão, porque o trigo é o que faz o alimento, faz o pão, que também é um sinônimo também de fartura, de bênção, falando biblicamente. Eu cheguei a pesquisar o significado de abundância, significa superior ao necessário. Aí eu me lembrei de Efésios 3:20, que diz que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Aí eu me lembrei também, em João no capítulo 6, quando ele diz que Ele é o pão da vida. E João 10:10, quando fala que Ele veio para que tenhamos vida em abundância.
Ou seja, Ele é o nosso pão, o nosso trigo, o nosso alimento, a nossa fartura, a nossa abundância está em Jesus e não no homem. Está aí o porquê de muitas pessoas às vezes abandonarem a fé. Pastor, mas eu vim aqui buscar uma resposta. Talvez isso seja a resposta de uma pergunta que você fez lá atrás e hoje fez você recuar um pouco na vida. Só que se eu estou pregando isso para você hoje, é porque dá tempo ainda de você continuar seguindo para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Você precisa entender algumas coisas básicas, saber o que é o pão, saber o que é o trigo, saber como ter isso com você, como ter dessa fartura, dessa abundância na sua vida, saber que você precisa dele e como receber. O missionário, no sábado, ele falou algo que eu achei muito interessante. A bênção tem 3 estágios. 3 estágios a bênção tem. A primeira é a preparação. Então aqui todo esse louvor nós fizemos uma preparação. Depois é a oração, que é o seu acesso direto com o Pai. E o terceiro passo é você acreditar, você crer, você agir com a fé. Quando nós estivermos pautado em cima disso, não, estou preparado. Eu orei para Deus. Se mantenha firme naquilo que você orou. Você vai ver que o seu caminho vai começar a brilhar. E você vai ver a resposta de Deus na sua vida. A sua esperança tem que estar posta no Senhor. A Bíblia fala também, no Salmo 37, 25, se não me engano, um pouco aqui à frente. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi desamparado justo e a sua descendência mendigar o pão. Aquele que é de Deus não vai viver mendigando. Aquele que é de Deus só vai viver mendigando se não tomar posse daquilo que é dele. E ele diz, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi desamparado justo e a sua descendência mendigar o pão. Se a Bíblia fala que a oração do justo muito pode em seus efeitos, às vezes as pessoas são justas, mas não estão orando, não estão pedindo a Deus, porque às vezes já estão decepcionadas. Eu pergunto, mas decepcionada com Deus? Não, a nossa decepção não deve estar, não digo nem no homem, porque se nós confiarmos em Deus, nada que acontecer ao nosso redor vai nos abalar. Nós iremos nos manter firmes, porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Como filhos de Deus, Ele tem o melhor. A Bíblia fala que nós, sendo ímpios, não sendo pessoas direitas, às vezes sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina o nosso Deus. Ou algum pai, quando o filho pede pão, vai dar uma serpente? Não vai. Imagina o nosso Deus também. O Deus que nós servimos é o Deus encarregado de trazer para nós. Não que Ele seja aquele garoto do correio que vai entregando, não. Mas Ele tem um compromisso com a palavra dEle. E quando Ele tem um compromisso com a palavra dEle, eu entendo que se eu passar a viver a palavra dEle, eu também vou ter as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Amém? Você vê no livro de Êxodo, abra comigo lá, Êxodo no capítulo 16, no versículo 4. Êxodo 16, 4. Diz assim, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá a colher, e a cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então, o povo no deserto estava murmurando porque queriam o quê? Queria o pão, queria o alimento. Quem aqui quer o pão também, quer o alimento? Todos nós queremos. Você veio hoje buscar este pão. Você veio hoje receber. E Moisés, o que ele faz? Ele clama a Deus. Deus responde aos céus. E do céu cai o maná para aquele povo. Não é o que nós estamos estudando? Deus responderá aos céus. E os céus responderá à terra. Quando nós clamamos, Deus, Ele responde aos céus e a resposta vem para as nossas vidas. Veja outra ilustração muito semelhante a essa que nós acabamos de falar no livro de Daniel, no capítulo 10. Daniel, no capítulo 10. Se você quiser ler somente comigo, não tem problema, faça anotação e depois você lê na sua casa. Daniel, no capítulo 10, no versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então Daniel clamou, Deus deu o recado para o anjo, e o anjo foi dar a resposta para o Daniel, sim ou não?
É o que a Bíblia está dizendo. Ou seja, Deus ele responde aos céus, que dá a resposta para a gente também. Depois que o Daniel se aplicou a receber de Deus uma resposta, porque ele tinha tido uma visão, e ele ficou perturbado porque ele não sabia. E veja se não é assim, às vezes nós não sabemos, não compreendemos o que está acontecendo, mas Deus, por que isso está acontecendo? Eu não estou entendendo. E nós clamamos, e às vezes nós desistimos. Você vê que o Daniel, ele continuou durante todos esses dias, aplicando o coração inteiro à resposta de Deus, e Deus respondeu. Às vezes Deus manda a resposta para a gente, só que a gente para de clamar, para de pedir, e assim a resposta, ela estava quase chegando, volta para o céu e não chega até você. Se o Daniel tivesse parado de orar, se o Daniel tivesse parado de clamar ao Senhor, a resposta não iria chegar a ele, mas ele continuou clamando. Se você está aqui buscando, clamando, pedindo uma resposta para Deus, não deixe que nada atrapalhe a sua comunhão direta com o Pai. Não deixe que a sua comunhão atrapalhe, não deixe que a sua falta de comunhão atrapalhe a resposta de Deus chegar até você. Quando nós clamamos a Ele, Ele responde para nós. Nós precisamos aprender isso, que perseverando nós alcançamos também. Se você vê o Eliseu no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, ele estava ali com 100 homens. Ele tinha 20 pães. Aqueles 20 pães, trouxe ali a satisfação para todos aqueles homens. Jesus depois repete isso no deserto também. Com 5 pães e 2 peixes, alimenta ali toda aquela multidão. Depois, em outro momento, ele faz a multiplicação também. Ou seja, a fartura é presente para nós. Nós podemos ter acesso a essa fartura. Só que eu acho interessante em todos esses casos, que todos eles tinham sede, eles tinham fome de alcançar do Senhor uma resposta. Aquele jovem com 5 pães e 2 peixes, ele entrega ali para o discípulo que entrega para Jesus. E aquilo ali foi resposta para todos que estavam ali. O Eliseu, com apenas 20 pães para 100 homens, conseguiu ali satisfazer a todos. Você vê também na história daquela viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela encontrou também no profeta, no Elias, a resposta que ela queria. E eu quero ler essa história com você. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Vamos já no versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém disse ela: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela. O que ela tinha na panela? Um punhado de farinha. Era tudo que ela tinha. Um punhado de farinha. Agora ela tinha a farinha que vem da onde? Do trigo. Ela tinha um pouco do sinal de abundância na vida dela, só que em escassez. Certo ou errado? Ela tinha um pouco daquilo que significava abundância, só que ela tinha em escassez. Daria para ela? Igual a pessoa que às vezes trabalha, ela fala: pastor, eu ganho tão pouco, mas é com esse pouquinho que as coisas vão se resolver. 5 pães e 2 peixes não era nada. Eu tenho um amigo lá de Presidente Prudente, e ele falou: Zé, pode contar para as pessoas, se você quiser, o meu testemunho. Só não fala meu nome. Eu falei: fica tranquilo, até porque se eu falar também ninguém vai te conhecer. E ele falou que ele trabalhava numa empresa, e eu acompanhei isso quando estava estudando na faculdade. Ele trabalhava numa empresa e ganhava muito bem. Lá ele tinha seus 18, 19 anos e ganhava um salário até bom, razoável, para a idade dele, recém-casado, maravilha. E ele saiu daquela empresa e foi trabalhar em outro lugar que aparentemente iria estar ganhando mais, realmente, só que a empresa logo fechou. Fechou, ele foi trabalhar em outro ramo, não deu certo, foi para outro, não deu certo, e a crise começou a entrar na vida dele, começou a entrar na casa dele. Esse ano, ele mandou mensagem para mim, todo feliz, agradecendo que eu estive acompanhando ele, ajudando ele em oração, e ele falou: José, eu voltei para aquela empresa que eu estava, eu ganhei 1/3 do que eu ganhava, só que, veja como Deus é bom comigo, esse 1/3 que eu ganho hoje, eu consigo fazer muito mais coisas do que eu fazia há 5 anos atrás, quando eu ganhava 3 vezes mais. Eu consigo manter a minha casa,
estou com um carro, em casa não falta nada, temos tudo aqui em casa tranquilo e ainda consigo fazer um depósito mensal na poupança. Com muito menos. Qual foi a diferença do primeiro estado para o segundo estado? No segundo estado, ele passou a confiar em Deus, porque na crise ele sentiu sensibilidade de buscar a Deus, buscou ao Senhor, e aquilo que era pouco se tornou muito na mão dele. Às vezes nós falamos, temos tão pouco, não. O pouco que você tem, o pouco salário, o dinheiro que você tem, é um sinal de abundância, de fartura, e aquilo... Você pode dizer, mas pastor, é em escassez. Não, Deus, ele multiplica. E você vê nessa história aqui, no versículo agora 15. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, versículo 15. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Agora, eu acho legal essa história, muito legal. Agora, quando eu vou em Lucas, no capítulo 4, eu me surpreendo, porque o próprio Jesus faz relato dessa mulher, lá para aqueles que duvidavam da palavra. Lucas, no capítulo 4, abra sua Bíblia comigo, no versículo 24, e disse, em verdade vos digo, Lucas 4, 24, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra se houve grande fome. Aqui agora o próprio Jesus fazendo o relato dessa história que nós vimos no primeiro livro dos Reis. Versículo 26, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Olha que interessante, então quer dizer, o profeta ele precisava do alimento, precisava do pão, sim ou não? A mulher precisava de mais farinha e azeite, porque a seca estava grande naquela época, 3 anos e meio sem chuva, não tinha colheita. Como vai plantar sendo que não tem chuva? Então ali havia parado toda a plantação, e ela falou, está acabando, eu sou viúva, só tenho meu filho. Só que, entenda, não foi o Elias que foi enviado a Sarepta para ele ser saciado da fome, não. Deus ouviu o pedido dela e enviou o profeta até ela, para que ela não tivesse escassez na vida dela. O milagre aconteceu, na verdade, para aquela viúva, não foi para Elias, porque muitas viúvas havia ali em Israel, ele poderia ir lá, poderia pedir para alguém, ele era um profeta, o anjo poderia aparecer até ele e trazer para ele o pão, como apareceu numa outra situação. Agora, aquela viúva, ela recebeu bem o profeta, e quem pede, recebe. Quem busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Mateus 7:8. Não é esse o nosso propósito de hoje? Clamar, pedir, ter a resposta de Deus? Ela recebeu bem aquele profeta. Por quê? Automaticamente, se ela recebeu é porque um dia ela pediu. E ela teve a fé e alcançou. O homem de Deus foi até a casa dela. O homem de Deus ali, o profeta naquela época, representava o próprio Deus. É como se a bênção chegasse na sua casa, e a bênção chegou à porta dela. Bateu, não era nem para abençoar o profeta, porque ele poderia encontrar pão em qualquer outro lugar, mas foi para abençoar ela, porque ela um dia clamou. E eu achei interessante, é que às vezes nós temos falta desses recursos. Como assim, pastor? Às vezes pessoas estão vendo acabar e elas não clamam. Estão vendo a vida ir de mal a pior e não clamam, não pede ajuda a Deus. Não sabem recorrer ao Senhor Jesus. Para nós encerrarmos, vamos lá no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6, no versículo 11. Às vezes as pessoas estão com falta de recurso e não clamam, não pedem. Elas ficam paradas, ficam esperando tudo acontecer e não é desse jeito. Juízes 6, no verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Você vê que ele estava buscando aquilo onde os inimigos estavam roubando e estavam furtando, sim ou não? Os inimigos midianitas passavam e levavam. Então, se ele não fosse malhar trigo ali no jeito que ele conseguia, num lugar escondido, os inimigos iriam passar. Ele ficou parado vendo a crise?
ele buscou do Senhor e o anjo veio trazendo resposta. Varão valoroso. Ele queria ali ser resposta para a família dele. Só que aquele homem que buscou no Senhor, ele não ficou parado, ele foi resposta para todo Israel naquele tempo. Você vê isso um pouco à frente, no capítulo 7, no versículo 13. Juízes 7, 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada. Olha o que eu achei interessante, eu até grifei aqui pão. Ele estava buscando, malhando trigo para trazer alimento. Só que os inimigos dele enxergavam ele como um pão de cevada torrado pelo arraial dos midianitas. Aí um falou para o outro, isso não é outra coisa senão de Gideão. Foi um homem que teve um sonho, foi uma confirmação que Deus estava dando para Gideão. Eu vejo que interessante isso. Às vezes nós estamos buscando tanto algo e a resposta está onde? Está em nós. Ele estava malhando trigo para ter o alimento para toda a casa dele. Só que ele foi resposta de oração não só para a casa dele, mas para todo Israel. Os inimigos viam ele como um pão de cevada, que passava destruindo tudo. E falaram, é Gideão. Às vezes você procura tanta resposta nas pessoas, nas coisas, não se atenta para Deus. Ele era a resposta para aquele problema. Se você buscar, se você clamar hoje, assim como essas pessoas, você mesmo será a resposta para todo problema que você está identificando na sua vida. Amém? Saiba que o Senhor, o nosso Deus, Deus de abundância, Deus de fartura, Ele faz para nós mais do que pedimos ou pensamos. Gideão não foi resposta só para a casa dele, mas para todo Israel, mas ele não parou. Aquela viúva, ela recebeu bem o profeta. Se você hoje receber bem a palavra do Senhor na sua vida, saiba que a escassez não vai dominar na sua vida. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, se colocando de pé, em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa. Não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.